coisas como sinais dos tempos, do final do tempo, ou a gente não pode taxar como guerra, pandemia? Sim, sim. Veja, quando Cristo falou... Porque no Apocalipse fala, né? Fala, alguma coisa sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Fala. Os 4. Vamos pegar alguma coisa que é mais literal, que aí fica mais fácil para a gente explicar. No sermão escatológico de Cristo, que está lá em Marcos 13, no final de Mateus e no final de Lucas, você vê Jesus dizendo o que é que haveria de acontecer até a vinda dele. Ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala da perseguição dos seus discípulos, ele fala de fomes, ele fala de terremotos, fala de epidemias, de pestes, pandemias. Ele fala de que surgirão falsos profetas falando no nome dele. Então, ele descreve ele dá cerca de 9 ou 10 sinais que, na época dele, era impossível alguém prever. Quando Cristo viveu na época da Pax Romana, mas ele falou de guerras e rumores de guerra. Na época que ele viveu, que ele disse isso, ele estava sozinho, aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos judeus, traído já por Judas, vai ser negado por Pedro, e os 10 discípulos que sobraram, sim, fugiram na hora que apertou. Na hora que apertou. Então, como é que ele poderia dizer que um dia o nome dele seria tão conhecido que viriam pessoas no nome dele e que seus discípulos seriam levados diante de reis Deus. E de autoridades para defender e tudo? Então, aqueles sinais eles foram dados para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é profeta. Ele conhece o futuro. Então, isso que ele falou a respeito dos sinais se cumpre até o dia de hoje. Desde que ele falou essas palavras, nunca parou de ter guerra, pandemia, peste, doença, perseguições, cristãos sendo perseguidos, falsos profetas. Nunca parou. Sempre teve. Épocas mais, épocas menos. Esses sinais foram dados não para a gente marcar a data da vinda dele, mas para ter certeza de que ela vai acontecer. Porque se ele acertou nisso, ele também vai acertar quando ele disse: eu vou voltar. E qual é essa intenção da segunda vinda de Cristo? Aquele plano final. Ele veio e fez o que tinha que ser feito. Fez. E agora ele volta para apagar a luz. Arrematar, né? Não, Lembra do que a gente falou no começo da nossa conversa? Que Deus tem um plano. E que esse plano termina num novo paraíso onde o pecado não é mais possível e tudo mais. Ele vem para estar conosco lá. Entendi. No final.